visto é que, na verdade, a arquitetura está sendo chamada a um desafio para além dela mesma. Na verdade, vocês estão lidando com um objeto que ganhou uma conformação completamente inédita em função não só dos processos de urbanização, mas dos processos de mega urbanização que estão sendo presenciados. Então, hoje, o urbanismo e a arquitetura estão sendo colocados diante de um quadro que exige articulação de conhecimentos que, porventura, não precisariam ser mobilizados com tanta intensidade no passado. Então, está surgindo, na minha opinião, talvez uma ciência nova, uma ciência que eu chamaria de ciência das cidades, que transborda o urbanismo, mas não prescinde dele. O que nós acreditamos é que o plano diretor vai se realizar, em parte porque já está acontecendo, e em parte porque ele tem uma racionalidade nova. São Paulo nunca pensou, por exemplo, a questão da urbanização, adensamento e verticalização associadas a outras questões. O nosso plano de mobilidade nunca teve associado ao nosso plano de urbanização, nosso plano de desenvolvimento urbano. Essas coisas estavam descasadas no nosso planejamento. O grande mérito do plano diretor foi ter combinado essas políticas, não pensar mais fragmentariamente a cidade, imaginar ela, inclusive o passo audacioso de pensar a reapropriação dos rios da cidade, que nunca foram considerados do ponto de vista urbanístico, a ideia de deslocar o entreposto de abastecimento da cidade para abrir o caminho para uma volta ao centro pela margem do Tietê, que é talvez o maior sonho que eu tenha como prefeito. Acho que o plano diretor traz três inovações do ponto de vista urbanístico, que é uma sobreposição do adensamento com mobilidade, quer dizer, não permitir espigões onde não há transporte público previsto. A segunda é reservar terra para habitação de interesse social. Nós dobramos as áreas destinadas à habitação de interesse social no plano diretor. A terceira é, por meio de incentivos fiscais e econômicos, como desoneração de outorga, você descentralizar as oportunidades econômicas na cidade. Também é uma coisa muito importante. E tudo isso tem um princípio por trás. Essas três vertentes, essas três diretrizes, têm o princípio de que a cidade tem que se apropriar da mais-valia fundiária tanto quanto possível. E eu diria que esse princípio da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade dos modais, ele se espalha pelos outros problemas urbanos. Quer dizer, nós hoje temos uma legislação voltada para áreas verdes, voltada para a preservação de patrimônio cultural, muito mais sofisticada do que nós tínhamos. Olha, eu não acredito numa mudança de mentalidade sem uma mudança do fazer urbano, sabe? É muito difícil você educar uma pessoa para uma outra cidade sem mostrar como essa cidade pode ser. Então, quando você toma medidas na direção de educar o olhar, isso passa pela abertura de ruas aos finais de semana para o lazer, redução de velocidade para a preservação da vida, mudança até do perfil dos empreendimentos, recuperar a ideia da fachada ativa, mostrar que calçada não é rampa de acesso, a garagens. Eu prefiro assumir alguns riscos, mas dando a oportunidade dos cidadãos se autoeducarem pelo olhar diferenciado, a partir de uma experiência concreta, vivida, do que seguir cartilhas muito bem arrumadas que vão acabar tendo fôlego curto, porque a reação vai ser muito superior à capacidade do poder público transformar as pessoas.
O poder público, obviamente que com moderação, tem que também poder testar hipóteses, sobretudo quando elas não envolvem grandes custos. A maioria dos problemas na cidade se resolve a baixo custo. Acho que não tem nada que expresse melhor essa tese do que a faixa exclusiva de ônibus. A faixa exclusiva de ônibus não é nada, a não ser dizer, o ônibus não pode ficar no congestionamento. Ponto. Dada essa tese, segrega-se uma faixa. O custo é praticamente zero, né? Só que o ganho para a cidade é inestimável. Na verdade, nós estávamos muito incomodados com a posição de São Paulo no cenário internacional, do ponto de vista de inovação. São Paulo parecia muito acanhada. E nós tínhamos nos colocado o desafio de ser player no urbanismo, ser jogador, fazer as coisas acontecerem. E instalando um radar aqui, uma meninada que começou a olhar, porque o que estava acontecendo? E nós começamos a recolher mundo afora, porque o mundo está em movimento, cada vez mais intenso, mundo afora as boas práticas, aquilo que nós consideramos boas práticas. Um pouco o que o ArcDaily faz. Nós criamos o nosso ArcDaily, né? Interno. O que é o nosso ArcDaily? O que está acontecendo no mundo? O que tem de comum a todas essas iniciativas? A ideia de se reapropriar da cidade. A ideia de que a gente viveu um processo de privatização perverso, e começamos a nos recolher, e na verdade nós passamos por um processo de muita construção com desurbanização, no sentido da urbanidade. Então, como transformar esse aglomerado humano num aglomerado urbano? Esse era o desafio, né, que estava colocado. E eu acho que a raiz de todos os problemas é se colocar sempre essa pergunta, né? Se a cidade se define como um local de encontro e intercâmbio para a produção de mercadorias, serviços, cultura, política e ciência, se ela é esse ponto de encontro, todas as políticas que impedem ou dificultam esse encontro, de certa maneira, estão na contramão da essência de uma cidade, né? Toda política que vai na direção da intolerância, de fazer com que os diferentes não se conheçam e não promovam troca, vai na contramão da essência de uma cidade. É melhor você pagar um preço político tendo a convicção de que você está promovendo o que é essencial na vida urbana, do que correr o risco, como tantos prefeitos correm, e muitas vezes ficar prisioneiro, né, do senso comum. Mas nós estamos falando hoje de algumas cidades que estão sob risco se não inovarem. Ou seja, cidades com 5, 10, 20 milhões de habitantes, elas não podem jamais se furtar a essa abertura. Na minha percepção, se você se dispuser a ser prefeito de uma grande metrópole, o melhor a fazer é duelar, né, com essa percepção diminuída da cidade, porque ela vai perder vitalidade se você não abastecer, não alimentá-la com o que tem de melhor, que é esse encontro entre as pessoas.